Vamos. Primeiramente, uma boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos ao Dessa História. Eu me chamo Douglas e hoje vamos receber uma pessoa muito importante, muito popular e talentosa, que canta num grupo chamado 3A, a Amanda Karen, e que vai falar sobre o tema do sonho ao palco, como transformar talento em carreira. Karen, seja muito bem-vinda aqui ao Dessa História 1. Muito obrigada, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, tenho 24 anos e esse ano, né, junto com meu irmão e um amigo nosso, a gente iniciou, né, esse sonho dos três de iniciar, né, a tocar, a fazer música de uma maneira profissional. É bastante assim, não é fácil, né? Na verdade, não é muito fácil, mas eu acredito, né, que quando você tem determinação, quando você tem pessoas que te apoiam também, você consegue tudo aquilo que você se propõe a fazer, né? E é muito legal estar aqui. Obrigada por dar a visibilidade assim para as pessoas que estão também iniciando. E aí a gente vai ter uma conversa bem legal aqui agora, né? Para quem se interessa, para quem talvez planeje também iniciar, né, nesse caminho. E é isso. Muito bem. Karen, a primeira pergunta que vamos fazer é o seguinte: quando você percebeu que a música poderia deixar de ser apenas um sonho e se tornar uma carreira de verdade? O que mudou nesse momento? Você poderia falar para nossos ouvintes? Sim, assim, eu acho que toda pessoa que se envolve com a música, em algum momento ela pensa que pode acabar vivendo disso, né? Trabalhando com isso. Quando você se descobre uma pessoa que sabe tocar um instrumento, que sabe cantar, enfim, eu acho que passa pela cabeça de todos em transformar isso em uma profissão. Mas, e também, principalmente assim, na região por aqui, né, eu moro em Carnaíba, então aqui eu tenho vários exemplos de pessoas que vivem disso, né, da música, trabalhando com a música, e tanto agora como no passado, né, então isso, de certa forma, é encorajador, mas, para mim, o que significou uma virada de chave mesmo aconteceu há pouco tempo, quando a gente já estava tocando. Porque a gente iniciou mais como. Não era uma brincadeira, né? Mas foi muito aleatório a maneira como aconteceu, sabe? Não teve um planejamento de muito tempo. A gente só disse, vamos fazer, vamos fazer. Então, algo que realmente significou, realmente a gente consegue, dá pra gente investir nisso, aconteceu numa apresentação há pouco tempo em Afogados da Engazeira, no Espetos Mais Bar. A gente foi tocar lá e foi, assim, uma virada de chave para mim mesmo, me transformou, porque o público que estava lá, e era um dia de domingo, não tinha tanta gente assim, mas o público que estava lá, eles nos abraçaram, sabe? Eles interagiram, eles se divertiram, e muita gente elogiou, muita gente mesmo. Então, naquele momento, eu gostei de estar trabalhando naquilo, sabe? Eu gostei de como tudo aconteceu. Claro, não significa que foi perfeito também, porque imprevistos acontecem, problemas acontecem, mas mesmo com as dificuldades, para mim foi ótimo, foi maravilhoso. Então, eu acho que a partir dali eu comecei a enxergar o 3A como algo que a gente pode realmente investir. Eu iniciei com animação, né, mas com uma expectativa meio baixa, causa que a gente sabe das limitações, né, que a gente tem por ser uma cidade interior, às vezes não tem no começo tantas oportunidades, mas a gente teve muitas pessoas que nos ajudaram, que nos indicaram, que até hoje estão ajudando. Então, eu iniciei com a expectativa um pouquinho mais baixa para, acho que não frustrar muito, mas depois dessa apresentação, estou muito mais motivada, e os meus amigos também, né, da gente investir, vamos continuar, né, com vários projetos que estão aí, a gente
iniciar, né, no grupo, nas redes sociais, nas apresentações, né, que a gente vai fazer. Então, eu acho que foi isso. O que realmente significou para mim que a gente poderia colocar isso como uma profissão, talvez, no futuro, foi essa apresentação. Muito bem. Depois dessa excelente resposta sua, vamos para a continuação para a segunda pergunta. Na sua opinião, qual é o maior desafio para quem tem talento, mas ainda não sabe como dar os primeiros passos para viver da música? Olha, na verdade, hoje em dia existem vários, não impedimentos, né, mas dificuldades. Várias dificuldades que quem quer começar enfrenta. Mas eu acho que o principal e o primeiro deles é o medo. O medo de fracassar, que eu acho que é um dos maiores obstáculos para qualquer pessoa, em qualquer área da vida. O medo de iniciar a fazer alguma coisa e não dar certo impede muita gente de dar o primeiro passo, né? Principalmente para quem mora em regiões interioranas, né, de cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo, às vezes tem uma vergonha, né, de iniciar, das pessoas comentarem alguma coisa, né? Tem a vontade de agradar a todos, tem a vontade de iniciar no cenário mais perfeito possível, e isso não existe. Eu acho que é uma coisa que eu, depois de um tempo, fui aprendendo. Porque desde 2021 que eu penso em postar mais vídeos cantando, sabe, nas redes sociais, e eu não postava por causa disso. Porque eu pensava, não, eu não tenho um celular tão bom, eu não tenho microfone, eu não tenho iluminação, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, quando eu tiver mais seguidores, quando eu tiver isso. E a gente vai colocando coisas que a gente precisa ter antes de começar para montar um cenário perfeito. E se a gente for esperar para ter esse cenário ideal, a gente nunca vai começar nada. Nunca vai dar certo. Então, a gente não pode deixar que essas limitações, que às vezes é só da nossa cabeça, nos impeça de conquistar algo grandioso, conquistar algo que a gente sonha, não é? Então, eu acho que esse é o primeiro obstáculo que a gente tem que superar, né? O medo de nós mesmos, o medo de não conseguir, de não alcançar e de esperar ter o momento perfeito. Não se tem momento perfeito para iniciar nada, né? Então, assim, por mim, todo mundo grava com o celular que tem mesmo, grava sem microfone mesmo, canta para 5 pessoas mesmo, faz ali a apresentação para os seus amigos, mas começa, entendeu? Porque depois, com o tempo, as indicações chegando, o retorno vai chegando também, né? E as pessoas vão aprendendo a admirar o que você faz, né? É um processo. Tudo é sempre um processo. Aos poucos é que a gente vai conseguindo. E eu acho que outro fator também que pode, talvez, dificultar um pouquinho mais é a falta de networking, a falta de pessoas, assim, contatos para você iniciar, sabe? Mas, quanto a isso, a gente tem uma ferramenta, todo mundo tem uma ferramenta disponível aí que é a internet. Então, pode começar fazendo os vídeos, né? Se promovendo aí nas redes sociais, postando os seus vídeos, não é? Que vai chegando a mais pessoas e aí você vai ficando conhecido, você vai sendo indicado para outras pessoas, não é? Vai sendo chamado e aproveitar as oportunidades, os caminhos que vão aparecendo para você na sua frente. Eu acho que é isso, é você não deixar se limitar pelos problemas e começar a enxergar quais são as possibilidades, quais são os caminhos, quais são as ferramentas que estão disponíveis ali para você aproveitar e para você fazer dar certo. Só que não é fácil, né? Mas é necessário ter essa visão, assim, de não ter medo, de ter mais essa coragem de aproveitar, de ir com a cara e com a coragem mesmo. Às vezes a gente fala, né? Só tô aqui só com um sonho. E é isso que tem que lhe motivar mesmo no início. No início não é fácil, né? Para quem tá tentando aí
a vida artística, mas aos poucos, se você não desistir, né, aos poucos, mesmo sendo um processo lento, você consegue, né? Nenhuma trajetória é igual, se você for se comparar com a trajetória de outros artistas, né, o que outros artistas conquistaram, uns conseguiram mais cedo, outros demoraram mais, né? Mas eu acredito que a gente tem que procurar trilhar o nosso caminho da melhor maneira possível e a única forma de fazer isso é não desistindo. Muito bem. Karen, se você pudesse dar um único conselho para um jovem que sonha em cantar profissionalmente, mas tem medo de começar, qual conselho seria que você daria? Você pode falar para aqui para nossos ouvintes, que eu acho que deve ser o conselho que o pessoal tem mais curiosidade de saber. E por quê? Bom, pode parecer meio clichê, mas o conselho, o conselho para começar é começar. É justamente tirar do papel e fazer acontecer, né? Como eu já falei, dentro da minha experiência, eu demorei muito para começar a buscar o que eu queria, né? Que era cantar. Então, eu só cantava em coisa de família, de amigos, ou quando necessitava no meu trabalho, algo do tipo, na escola. E eu queria mais, sabe? As pessoas me falam, por que você não veste e tal? Não, eu vou fazer. E ficava deixando para depois, muito por causa do medo, né, que a gente já tinha falado. E aí, eu postei só um vídeo e depois apaguei, porque eu não estava gostando. E eu ficava pensando, né, não, tem que ser perfeito, tem que estar perfeito, para as pessoas gostarem, para poder viralizar, para poder dar certo. E, como a gente já falou, nas condições perfeitas não existe. A gente tem que começar, a gente tem que divulgar, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Então, assim, o conselho é começar. Grava com o celular que você tem, com o microfone que você tem, manda para os amigos que você tem, fala com uma pessoa que você conhece, né? Talvez tenha um estabelecimento e tudo mais. E aí vai acontecendo. Porque, assim, não vai ter cenário perfeito e, às vezes, muitas vezes a gente vai ter que ser um pouco humilde para começar. Então, você não vai receber um cachê glorioso de bom, não vai ser, de primeiro, não vai ser a melhor coisa do mundo, porque você está começando, entendeu? Mas tem que agarrar as oportunidades que você tem, né? Às vezes pode ser que você tenha que cantar só para 10 pessoas e tá tudo bem, sabe? E também se, se apegar com as pessoas que estão ao seu lado, que estão lhe apoiando, porque difícil sempre vai ser, críticas vão surgir sim, e aí a gente tem que saber lidar com isso, não se abalar com isso, de pessoas criticando, pessoas falando que não tá bom, pessoas falando que tá querendo se amostrar, que, enfim, inventando coisas, colocando empecilhos, né? Que se você se deixar levar pela opinião dos outros, né, você vai acabar desistindo de algo que é seu, né? De algo que é você quem sonha, de algo que é você quem tá trabalhando e batalhando para conseguir. Então, assim, eu acho que é você se apegar com as pessoas que estão ali para lhe apoiar, sabe? Porque quando a gente iniciou no 3A, a gente soube de críticas, sim, em relação a gente estar iniciando esse projeto, só que, sinceramente mesmo, não me abalou de forma alguma. Porque as pessoas que eu me importo, as pessoas que realmente se importam comigo, que me amam, estavam aplaudindo, estavam muito felizes por nós. Porque a gente ia fazer. Eu estava até brincando, porque a primeira apresentação que a gente fez foi, foi num sítio. E aí foi nos Vieiras. E aí eu disse que tava mandando, né? Mostrando, não, essa nossa primeira apresentação e tal. E eles estavam vibrando de uma maneira como se a gente fosse cantar no São João do Caminho.
grande. Tava uma festa muito grande, porque eles estavam animados com o nosso projeto, estavam animados que estava dando certo. E aí, era isso que importa. Então, o que eu sou de crítica, de gente falando coisas, eu não me importei, porque as pessoas com quem realmente me importo, e as pessoas que chegaram depois, elogiaram muito a gente, falaram, e olha que a gente tem muito a melhorar. E aí, eles elogiaram, a gente recebeu mais convites, e é isso, sabe? A gente tem consciência das coisas que tem que melhorar, aprimorar, é claro, e receber aquilo que é construtivo, mas aquilo que não é construtivo, aquilo que só vem para tentar abalar, a gente tem que deixar para lá, a gente tem que esquecer, a gente tem que não ligar para conseguir atingir os nossos objetivos. E isso não é só na música, não. Isso é em qualquer profissão, assim, principalmente com quem está iniciando, por exemplo, na internet. Porque críticas surgem muito de pessoas querendo desmerecer, de pessoas querendo tirar sarro, não é? Mas só quem sabe o processo é quem está vivendo, é quem tem um sonho a conquistar. Então, quando a gente não prestar atenção nessas pessoas, não é que às vezes não tem importância nenhuma na sua vida, então você também não tem que dar importância ao que elas falam, não, porque nem vai agradar a todo mundo, nem todo mundo tem o mesmo gosto. Então, tá tudo certo também se não gostar. E continua o seu processo, continua o seu trabalho, continua na sua busca, é isso que importa. E também, principalmente, apegar com Deus. Que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é quem ajuda realmente. Toda vez que a gente vai se apresentar, eu faço uma prece, eu falo com Ele, falo com Nossa Senhora, que está sempre aqui comigo. E é isso. A gente ainda tem muito a melhorar, a gente está começando, mas eu não estou desmotivada de maneira alguma em relação a nada. Na verdade, estou bem feliz com o que a gente vem construindo. Inclusive, mandar um beijo aqui para Almi, para Anderson, que fazem parte do 3A comigo. Anderson já esteve aqui também. E está sendo muito legal o que a gente está construindo, o que a gente está planejando. E se tratar de Deus, não é, vai dar certo. E a gente está aí para isso. Muito obrigado, Amanda, né, por ter participado, aceito meu humilde convite. Você que é uma pessoa muito talentosa, né? Já virei seu fã pelo pouco que eu conheci, né, da sua carreira. Espero que você tenha muito sucesso, né, no seu grupo 3A e também ao longo de sua vida, né, em tudo que você for fazer em seus projetos pessoais. Se você quiser divulgar a sua rede social para o pessoal seguir, né, você fique à vontade também. Sim, sim. Meu Instagram é @amanda_KRS, tudo minúsculo. E do 3A, né, @grupo3a.off. Certo. Muito obrigado novamente. E a você que assistiu o Desce Chorão, se inscreve no nosso canal, curte. Meu muito obrigado. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.